Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Nesse mês a Gazeta do Cartola está completando 10 mil inscritos e a gente está fazendo uma série de atividades legais. Se você ainda não viu o vídeo especial que nós fizemos sobre os 10 mil inscritos, veja e concorra à primeira camiseta oficial da Gazeta do Cartola. Bom, logo mais no site da Gazeta também não perca o duelo de jogadores escrito pelo Saizika United, ok? E agora nós vamos ao vídeo de dicas da 13ª rodada, com participação especial de um cartoleiro que é mito, e no final vamos visitar o site do nosso parceiro cartolevolution.com. Bom, para começar o vídeo, eu quero apresentar para quem ainda não conhece o Luiz Felipe, cartoleiro do time Vingadores MMA. Luiz, o ano passado o Vingadores MMA fez parte do time do Porto, junto com o Cruzeiro New York City, com Ailton da Urbis 4 e com Bota 95, e esse time foi campeão da Liga dos Campeões. E esse ano você começou mitando, estava fazendo pontuação boa, subindo na Liga da Gazeta, e agora nessa rodada passada você fez 111 pontos, foi a 10ª maior pontuação da Liga Gazeta e você chegou ao 8º na classificação geral. E é com muito orgulho que eu te convido para fazer esse vídeo de dicas comigo. Vou pedir para quem ainda não te conhece para que você se apresente. Agradeço por você ter aceitado o convite e parabéns da Gazeta, Luiz. Ô, Michel, eu que agradeço de novo novamente estar aqui. Já fiz o debate com o Wagner ano passado. E meu nome é Luiz Felipe, eu sou de Porto Alegre, tenho 24 anos. Meu time é o Vingadores MMA, né? Esse ano eu estou conseguindo ter uma média boa no cartola, diferente do ano passado, que não foi tão boa. E como tu disse, ano passado em equipe eu consegui ganhar a Champions League da Gazeta e do Cartola Evolution. E tá preparado para escalar o time Mitos da Gazeta e ajudar essa galera que ainda não engrenou no Cartola? Ô, vamos lá, tamo aí sim. Bom, o time Mitos da Gazeta na rodada passada fez 60 pontos, ficou na média. O meu time particular não foi nada bem, eu tô precisando recuperar e a gente vai começar agora vendo os confrontos desta rodada. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente vê que o Grêmio é favorito contra o Vasco, o São Paulo é favorito contra o Coritiba e o Cruzeiro tem um certo favoritismo contra o Goiás. Escalar time nessa rodada vai ser tudo igual? Vai ser tudo com jogadores desse time? Ou você tem algumas coisas alternativas aí para falar desses confrontos? Mais ou menos daí sim, Michel. Eu acho que talvez o Santos caia um pouquinho, né? O Santos talvez ponha ali um atacante ali, um jogador da defesa que é contra o Figueirense também. E eu acho que no jogo da Ponte do Atlético, eu não vou arriscar, mas eu acho que no jogo do Atlético, o Atlético tem uma- um retrospecto bem bom fora de casa, e eu acho que o Atlético ganha da Ponte Preta também. O confronto mais equilibrado dessa rodada, na minha opinião, é Sport e Palmeiras. Você concorda comigo ou não? É esse daí e o clássico Catarina, né? O Avaí contra o Chapecoense são os mais equilibrados, assim que é bom não ficar muito por dentro desses jogos. E é lógico que a gente vai ter também Flamengo e Corinthians, a gente não pode esquecer disso. Emerson Sheik e Paulo Guerreiro não jogam. Luiz, você que é aí do Sul, vou pedir para você uma orientação. Eu sei que você é gremista, mas a gente quer notícias do Colorado. O Inter vem perdendo porque deve estar com a cabeça na Libertadores, mas agora vai enfrentar o Lanterninha Joinville. Evita um pouco apostar no Inter, mas também não é bom apostar no Joinville por seu Lanterninha. Quais são as notícias que chegam aí para vocês no Sul que você pode repassar para o Brasil inteiro sobre o Inter de Porto Alegre? O Aguirre vai poupar jogadores contra o Joinville nesse jogo aí. Ele vai poupar mais de meio time, pelo que eu estou sabendo. Não é uma boa apostar no Inter, assim. Se apostar aí com um jogador de meio campo, quem curte mais apostar no Inter. Mas eu, nesse jogo, ficaria por fora. Até porque o Inter tem um jogo importante na Libertadores e eles estão focados só na Libertadores. Bom, vamos começar então com as dicas da rodada. Galera, este vídeo é gravado com antecedência, então eu vou pedir que todos vocês entrem amanhã no Cartola, antes do mercado fechar. O mercado fecha às 4h30.
confirme se todos os seus jogadores estão marcados como prováveis aqui, ok? Às vezes a gente termina de gravar o vídeo, na hora que tá postando no YouTube, já tem jogadores que não atuam mais. Bom, Luiz, vamos começar então pelos goleiros. E a gente estava conversando que os favoritos da rodada, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, na minha opinião, um dos melhores goleiros para esta rodada seria o Rogério Ceni. Tá? Eu até acho que o São Paulo deve tomar um gol, não quero contar muito com saldo de gols, mas o Rogério Ceni vem fazendo defesas difíceis e ainda sempre existe a possibilidade da cobrança de um pênalti. E outro goleiro que eu indicaria, que eu não considero tão bom assim para o Cartola, porém há 2 rodadas atrás deu uma mitada legal, né? E agora também fez uma pontuaçãozinha bacana, mesmo tendo tomado o gol do Cruzeiro, é o Fábio. Você indica qual goleiro para essa rodada e qual que você escala para o time Mitos da Gazeta? Michel, sem dúvida o Rogério Ceni é o favorito da rodada, né? Até pela oportunidade de ele fazer um gol de pênalti aí, de algumas defesas difíceis, o Curitiba vem dando algumas defesas difíceis para o time adversário. Um outro goleiro assim, ó, que eu acho que também vai bem, é o Cavalieri, até porque o Atlético Paranaense também, dentro da sua casa, faz bastante chute a gol. Mas o goleiro, pelo número de cartoleta que vai para o time Mitos da Gazeta, é o Vanderlei. Ele tomou 4 gols do Goiás. Isso não é perigoso? Tá colocando ele no gol? Você tá pensando em valorização? Posso ir mesmo, escalar? Me dá um argumento aí para me convencer de colocar o Vanderlei. Não, ele tomou 4 gols, foi um jogo atípico, assim. Aconteceu um acidente de percurso, mas o Vanderlei ele ainda fez 2 defesas difíceis no jogo contra o Goiás. E ele fez só menos, ele negativou 2 só. Enquanto o Figueirense, eu acredito que ele vai sair com SG e ainda vai sair com umas 2 defesas difíceis nesse jogo aí. Beleza, vou confiar em você porque você é mito e lógico, eu tenho essa liberdade de brincar contigo porque além da gente ser cartoleiro, a gente também acabou se tornando amigo, todos aqui da família Gazeta do Cartola. Luiz, Marcelo Groi, é uma boa para essa rodada não? Eu não acho uma boa o Marcelo Groi, ele vai pintar com o SG, o SG eu acho que é certo que ele confirme contra o Vasco. Mas não acredito, até porque ele tá errando muito passe, as reposição dele de bola tão muito ruim. Depois que ele foi para a seleção, ele não é o mesmo que estava antes de ir para a seleção. A seleção, o Dunga levou ele, deixou ele no banco e acabou prejudicando o rendimento dele. Partimos então para as laterais. Se a gente colocar aqui por ordem de média, temos o Zé Roberto como principal jogador com média de 6,66. O Egídio, que vinha mitando, tá de fora. Luiz, nas laterais, eu vou deixar você começar com as indicações. Se tiver faltando alguém, eu complemento. O que você indicaria aqui para essa galera que está querendo ir com lateral nessa rodada? Laterais bom, que é certo que vai para o time da Gazeta, é o Galhardo. O Galhardo e o Marcelo Oliveira do Grêmio. Não, os dois não vão estar no time. Mas o Rafael Galhardo vai estar no time do Mito da Gazeta. Mas tanto um quanto o outro lateral do Grêmio, eles pontuam bem dentro da arena. O outro lateral é o Fabrício do Cruzeiro. Vai jogar contra o Goiás. O Goiás dá bastante ponto para os lateral esquerdo. E é uma boa. Eu vou indicar também mais 2 laterais, ok, galera? Um deles é o Denner Assunção da Chapecoense. É um jogador que não negativa. Olha que pontuação bacana que ele vem fazendo. Clássico lá em Santa Catarina. E na minha opinião, o Denner Assunção acaba sendo aqui um jogador bem legal para a gente estar colocando no time. E outro jogador que eu recomendaria... para esta posição é o Vitor Ferraz do Santos. Agora é lógico, se você já está indo com o goleiro do Santos, aí não vai com lateral não. Se você já está indo com lateral, daí depois evite ir com zagueiro ou goleiro do Santos, porque o Santos ainda é um time muito instável no campeonato. Mas o Vitor Ferraz é jogador que já fez pontuação alta, assim como já fez pontuação baixa, jogando em casa contra o Figueirense, na minha opinião, acaba sendo uma opção alternativa, ok? Agora, muita gente está empolgada com o Jorge, lateral do Flamengo, os corintianos estão empolgados com a pontuação do Wendel, né? Os palmeirenses que acreditam no Palmeiras sabem que o Zé Roberto é um jogador de nível A,
Então, esses aqui que eu estou citando agora, vocês já conhecem mais o futebol, já sabem em que situação que você poderia ou não estar apostando, principalmente se você torce para um desses times aqui que eu comentei, ok? Bom, vamos então partir para a zaga e eu tô achando que se o Luiz não escalou lateral do Atlético Mineiro é porque deve pintar algum zagueiro do Galo nesse time Mitos da Gazeta. Eu tava dando uma olhada aqui na zaga e na minha opinião é uma das posições mais difíceis para essa rodada. É mais ou menos isso, Luiz? É mais ou menos isso daí, Michel. Eu acho que assim, dois que vão pintar por fora, assim, mais provável é SG, é o Manuel do Cruzeiro, o Rafael Tolai do São Paulo. E por fora o Jeromel do Grêmio, né? Se é que já tá com o Galhardo, pode correr o risco de botar muito jogador do Grêmio. Mas os mais prováveis mesmo é o Manuel, que vai pro time mito da Gazeta, e o Rafael Tolói. Então, como alternativa para a galera, você está citando Pedro Jeromel do Grêmio, né? Eraso não. Eraso não, por causa que é um jogador meio sonolento na defesa, tanto que agora no jogo contra a Chapecoense as bolas tudo era nas costas dele. Não é uma boa para essa rodada. E eu tava falando que, na minha opinião, você iria colocar um dos zagueiros do Atlético Mineiro. O Gemerson joga muito bem fora de casa, tem 2 gols, pontuações boas também, assim como o Leonardo Silva. Eles não vão para o time Mitos da Gazeta, mas você concorda que podem ser boas opções para os cartoleiros? Ah, sim, sem dúvida. Até porque a Ponte Preta começou a cair na tabela, né? Parar de fazer gol, tá caindo bastante. E tá dando muito SG pros outros times também. Bom, chegamos no meio de campo. Sorte tua que na rodada passada você não estava de Renato Cajá, e sim de Otávio, que fez 20 pontos. Me conta uma coisa, Corinthians jogando em casa contra o Atlético Paranaense, ganhou o jogo de 2-0. Como que você tá com o Otávio e como que ele faz 20 pontos, Luiz? Eu tava até falando no chat lá pro pessoal ontem, né, Michel? É a primeira vez em 5 anos que eu jogo Cartola que eu faço isso. Eu boto já os dois jogadores de time se enfrentando. Eu botei o Jadson no Corinthians e coloquei o Otávio do Atlético Paranaense. E acabou dando certo. A primeira vez que eu fiz, é a primeira vez que deu certo. Eu fui no Otávio pelas roubadas de bola, né, dele, que ele tá vindo fazendo muita roubada de bola. Eu tava em dúvida entre ele e o Paulo Roberto do Figueirense. E acabei indo nele, que deu certo. Bom, a galera às vezes reclama que o vídeo fica um pouquinho longo, mas eu tenho que fazer algumas perguntas, porque senão depois eu chego no chat, no YouTube, e eu recebo essas perguntas. Então já é bom tirar dúvida de um monte de gente. E o Luiz é mito, entende bastante de cartola, acompanha futebol. Luiz, se fora de casa, contra o Corinthians, que era um adversário difícil, o Otávio fez 20 pontos. Mesmo que ele faça um pouquinho menos, ele é uma boa para essa rodada? Vai jogar contra um time grande, que é vice-líder, que é o Fluminense, mas é uma boa? É arriscado? Fez pontuação alta? Melhor não ir agora com ele? O que você acha, Luiz? Ah, Michel, eu, na minha opinião, não iria agora com ele, até por jogar em casa. O Atlético Paranaense, quando joga em casa, abre um pouco mais de jogadores para ir para cima do adversário. E fora de casa, ele se fecha um pouco mais. Foi por isso que rendeu bastante roubada de bola. Assim como contra o Corinthians ontem, tanto quanto o Cruzeiro na rodada passada. Mas quem quiser ir aí, tá procurando um meio de campo, vai pelo menos garantir os 5, 6 pontos, é o Otávio. O Otávio é esse jogador dos 5, 6 pontos para essa rodada. Você não estava de Renato Cajá na rodada passada, mas eu tava, muita gente tava. E muita gente falou, Renato Cajá nunca mais, lista negra, some com ele. Só que na hora que o pessoal vê menos 5,20 numa rodada, na outra, aí fala, não, agora não é possível. Agora ele vai fazer ponto, tá jogando em casa. E aí, Renato Cajá, volta pro teu time ou não? Realmente vamos esquecer, Renato Cajá voltou a ser Renato Cajá. Eu acho que o Renato Cajá voltou a ser Renato Cajá, Michel. Eu não... Até nessas 12 rodadas, eu poucas vezes fui nele. Não acredito muito nesse, por mais que ele foi bem nas primeiras rodadas, não escalei ele no time. E eu não iria com ele, não tentaria ele contra o Atlético. Até porque é o Atlético. O Atlético Mineiro tem um volante bom que rouba bastante bola. Eu acho que o meio-campo do Luiz vai ser
Juliano, Arrascaeta e Michel Bastos. Porque, na minha opinião, são 3 das melhores opções, jogam em casa, estão com preço razoavelmente legalzinho e não estão tão valorizados assim. É esse mesmo, Michel. Ah, Certinho, sério? né? Acertou na Juliano, ponta. Arrascaeta e Michel Bastos? É esse mesmo, acertou na ponta da caneta aí. Mas uma dica assim por fora para quem gosta, que nem eu falei, uma boa é o Rafael Carioca do Atlético Mineiro. O Rafael do Atlético Mineiro, ele vai roubar bastante bola contra o Renato Cajá, que é um jogador meio lento no meio de campo. Mas me diz uma coisa, então aparentemente eu acho que o meio-campo de todos os times vão estar mais ou menos igual. Isso é bom, isso é ruim? Tem alguma aposta, algum tiro no escuro? Por exemplo, eu já estou achando, de acordo com o que eu estava vendo nas rodadas passadas, eu gosto de Ganso. O ano passado eu fui todas as vezes quase de Ganso. E ele fazia 2 pontos, 1 ponto, menos 1, 2. Na rodada passada, eu acabei indo de Cajá e não fui de Ganso. O Cajá fez menos 5. O Ganso fez menos 1. Ou seja, era até melhor eu ter ido de Ganso ao invés de Cajá. E nessa rodada eu já tô meio doido, tô endoidado aqui. Talvez eu vá de Ganso, não sei ainda. Mas e aí, algum tiro no escuro, Luiz? Ah, tem tiro no escuro sim, Michel. O tiro no escuro seria o Camilo. O Camilo da Chapecoense é uma boa também para rodada, é contra o Avaí. Ele que é o que cuida das bolas paradas também, dos escanteios. É uma boa. Bacana, vou dizer também que se o Valdívia do Inter de Porto Alegre jogar, é um dos jogadores que está se salvando esse ano no Cartola. Lucas Lima tem uma média muito baixa para o nível de jogador que ele é, mas agora o Santos está de técnico novo e o Lucas Lima pode ter uma pontuação legal. E outro jogador que eu indicaria também é o Nicão do Atlético Paranaense. Mais algum ou vamos partir para o ataque? Vamos partir pro ataque. Eu acho que é nisso mesmo que vai ficar. No ataque, na minha opinião, temos boas opções, hein? Vou deixar o Luiz falar primeiro para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no meio de campo, que eu acertei os 3. Luiz, você gremista, indica o Luan? Indica o Pedro Rocha para quem tem menos cartoletas? Ah, o Luan é certo que tem que estar no time para quem tem cartoleta. Mas o Pedro Rocha, para quem não tem, é uma boa também, pelas assistências, pelas roubadas de bola que ele faz. São uma boa sim pro ataque. E no time Mitos da Gazeta, um desses dois vai estar presente? Vai estar o Luan. O Luan vai estar presente nesse time. Voltando a falar dos favoritos da rodada, você tinha citado o São Paulo. No São Paulo, o técnico está fazendo um rodízio, mas aparentemente o Alexandre Pato continua. Ele é outro atacante que vai estar? Ah, sim, o Pato também vai ser uma boa para essa rodada. Não só ele, como os dois do Santos, né? O Ricardo Oliveira e o Giovani é uma boa também para rodada. E você vai estar colocando quem? Alexandre Pato, Ricardo Oliveira ou Giovânio? É Alexandre Pato e Giovani junto com o Luan, para formar o trio de ataque. Bom, no clássico lá de Santa Catarina, ainda seguindo indicação de um amigo meu, o Elite Catarinense, desde o dia que ele me indicou o Anderson Lopes, toda vez que eu vou com ele, ele tem feito golzinho e pode ser que dessa vez ele deixe o dele também, ok? Na minha opinião, o jogo entre Sport e Palmeiras vai ter gol. Agora, eu não sei quem vai ganhar o jogo, é um jogo com um prognóstico muito difícil. Se você acha que o Sport é favorito, vai fazer gol, tem 2 bons atacantes. Se você acha que é o Palmeiras, também tem 2 bons atacantes, que seriam então André, Michael Leite, Rafael Marques e Dudu. Muita cautela, mas é bacana se você está confiante. Luiz, para finalizar aqui no ataque, mais alguma indicação? Ah, tenho sim, Michel. Assim como eu falei no começo, que um jogo que eu acho que o Atlético favorito, mas não indiquei a defesa porque eu acho que leva gol. Eu acho que o Atlético Mineiro é bom os dois atacantes, tanto o Prato quanto o Thiago Ribeiro são uma boa aposta para a rodada aí. Bom, vamos então para os técnicos. O time Mitos da Gazeta tem 14 cartoletas e aí eu quero saber, você vai de Osório, você vai de Luxemburgo ou você vai de Roger? Eu vou de Roger, Michel. E por quê? Porque o Grêmio é favorito mais do que os outros contra o Vasco, né? O Vasco vem de um 4-0 contra o São Paulo e o Grêmio leva uma ampla vantagem nesse confronto aí. O Vasco não tá legal,
Tá, e o presidente do Grêmio certamente vai fazer uma motivação no vestiário pelo caso que deu do treinador já no algumas rodadas atrás, é que o Grêmio queria o treinador do Vasco, que era o Doriva, e o Doriva acabou fazendo uma polêmica com os dois presidentes, tanto do Grêmio quanto do Vasco aí. Bom, vou falar o time como que ficou e aí você diz se eu posso confirmar. Vanderlei dos Santos no gol, Rafael Galhardo e Fabrício nas laterais, Manuel e Rafael Tolói na zaga, o meio-campo Juliano, Arrascaeta e Michel Bastos e no ataque Alexandre Pato, Giovani e Luan, técnico Roger Machado. O time custou 159 cartoletas. Posso confirmar? Pode confirmar sim, Michão. Esse é o time que vai imitar na rodada. Galera que não tem tudo isso de cartoletas, eu vou agora com o Luiz lá para o site do nosso parceiro cartolevolution.com e a gente vai visitar o quadro Mendigos FC. Aí você vai ver que dá para montar um time semelhante com menos cartoletas, ok? Qual é a formação que eles utilizam para quem tem pouquinhas cartoletas nesta rodada? Vamos ver? O time custou 98 cartoletas. Tem o Vanderlei no gol, que foi citado pela gente. Lucão do São Paulo na zaga. A gente estava com o Tolói. Pedro Jeromel foi citado em vídeo. Galhardo foi citado em vídeo. Fabrício foi citado em vídeo. Olha o meio-campo, Juliano, Lucas Lima e Thiago Mendes. Ou seja, são alternativas mais baratas daqueles jogadores que a gente falou. E no ataque, Pedro Rocha, que foi citado em vídeo, Anderson Lopes, que a gente também comentou, e o Centurion no lugar do Pato. E o técnico é o Roger Carvalho. O que você achou desse time, Luiz? Foi uma boa, sim. É um time bom, ficou esse time do Cartola Evolution. E você tá indo bem também nas ligas que você participa lá do Cartola Evolution? Tô bem, sim. Deu uma caída naquela rodada que todo mundo parou nos pontos ali, mas já voltou ao normal agora a média. Bom, eu agradeço por você ter feito esse vídeo de dicas comigo, vou torcer para que você continue imitando, represente muito bem a Gazeta do Cartola na Liga Nacional. Aproveito para mandar um beijo para tua esposa, boleira, UFC, que também é cartoleira, também faz parte da família Gazeta do Cartola, e deixo espaço aberto para você mandar um abraço para quem você quiser. Muito obrigado mais uma vez. Bom, Michel, novamente eu que agradeço estar aqui nesse programa de dica e tenho a honra de montar o time do Mitos da Gazeta. Beijo aí pra minha esposa. E um abraço aí pro pessoal aí do chat aí, do Skype, o que estão sempre lá junto lá. Eu tô um pouco sumido, é verdade, mas é tudo amizade aí. E só deixar um aviso pro Ligeiro, né? Pra ele parar de incomodar aqui. É chato o Ligeiro, hein? Tá dado o recado então pro Ligeiro e ele vai ter direito de resposta, ok? Ok, Michel, é isso aí. Show de bola, Luiz, brigadão, obrigado pra galera que tá acompanhando o vídeo e em breve muito mais novidades da Gazeta do Cartola. Boa sorte, gente, vamos mitar nessa rodada, eu também tô precisando mitar. Fui!